Acho que eu nem preciso falar boa noite, porque eu já conversei com todo mundo, não é? Mas boa noite, que a gente tenha uma boa noite. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre transtornos mentais. E eu também faço parte do que está escrito aqui. Porque, por mais que a pessoa fale, eu sou equilibrada, eu sou calma, não é. Todos nós somos ansiosos. E aqui o que mais eu vou falar é sobre a pessoa ansiosa. Eu escrevo porque é tanta coisa que eu tenho que falar, e se eu ficar só falando, comentando, eu não passo tudo que eu preciso passar para vocês. Então eu vou ler, e aonde eu vejo que eu preciso comentar, eu dou uma paradinha e comento rapidinho. O assunto dessa noite é de muita importância, principalmente para aqueles que querem entender melhor o que acontece com as pessoas quando estão sofrendo de transtorno de ansiedade. Eu mesma, de manhã, levanto e eu já fico pensando, eu tenho que fazer isso. Então eu começo a fazer. De repente eu já estou. Então, quer dizer, é para mim mesmo, ó. Meu ouvido está bem pertinho da minha boca. Coisa que nos damos conta de que estamos ainda atrasados nesse assunto. Por mais que a gente ache que sabe, a gente ainda não sabe o tanto que deveríamos saber para nos avaliar. Mas o que é ansiedade, afinal? Porque a ansiedade é tão comum nas pessoas nessa época, por que será que depois desses 3 anos com essa pandemia, todo mundo ficou muito mais ansioso do que era antes? Parece que a gente tem um medo, tem que correr, está sempre com pressa. Será que é por causa da complexidade da vida moderna? Ou a competitividade, as pressões, os desafios que são impostos às pessoas? Será que é por causa disso? As frequentes e rápidas mudanças, a perda dos valores familiares e religiosos e os conflitos, será que é por causa disso tudo que nós ficamos tão ansiosos agora, nesses últimos tempos? Será que é isso que acaba gerando constantes estados de ansiedade que nem sempre são resolvidos ou administrados positivamente? A ansiedade pode ser decorrente de frustrações profissionais também, ou afetivas também, assim como os conflitos conjugais, as mortes de entes queridos, situações socioeconômicas desfavoráveis para as pessoas, tais como perda de emprego, dívidas financeiras. Inclui-se também o medo à violência, medo de se sentir sozinha, medo de acidentes e medo de tudo que a vida moderna traz no dia a dia em seus aspectos negativos. Realmente, né? Eu nunca vi, a gente liga a televisão, ladrão fez tal coisa, não sei quem roubou o carro, quem trabalha com Uber é chamado, quando chega lá é para roubar. Então isso tudo vai deixando a gente nervosa, preocupada, por mais que a gente queira ter fé, que é muito importante ter fé, por mais que a gente fale, graças a Deus que eu não faço nada dessas coisas, mas mesmo assim a gente morre de medo. Eu digo por mim, por mais que eu tenha fé, meu neto trabalha com Uber, outras pessoas tomam condução, então a gente fica pensando nos entes queridos, né? E quando você vai ver, você está na mesma faixa de ansiedade que os outros. Existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica. A normal, por exemplo, a gente ainda consegue conversar, a gente consegue fazer o tratamento espiritual, e tem uma casa que está sempre falando das coisas boas, mas quando não é tratada essa ansiedade, ela vai se tornar maior, e daí vira um transtorno patológico. E esse transtorno patológico, daí não é só, eu estou indo no médico, estou tomando remédio, não. Você precisa de um monte de coisa para sair dessa ansiedade patológica.
porque você mistura o seu consciente, o seu dia a dia, com o seu inconsciente. Você tem lá no seu lixinho, lá no seu inconsciente, algumas coisas para tratar, você traz, só que você não lembra. Por que eu estou assim? Será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? Então é muito importante nós, além de vir numa casa como essa, tem outras casas boas também, ó, tem Marli e meu amigo lá, Paulo, que são pessoas da outra casa, mas nós temos que nos dar as mãos, sabe? Nós temos que aprender, ir num lugar que é bom assistir para aprender mais, porque às vezes só aqui não é suficiente. Então, de repente, que nem ontem, por exemplo, eu sei que foi feita uma palestra, você foi lá ontem? Vocês foram ontem? Ontem a minha irmã disse que foi uma palestra maravilhosa que o senhor fez. Então, nós temos sempre que buscar conhecimento, porque tem gente que não consegue ler muito, ficar no celular aprendendo. Então, quanto mais a pessoa ficar ouvindo falar de coisas boas, para ela se melhorar, melhor ainda, não é? Agora, aqui diz assim, a ansiedade normal é uma sensação desagradável que pode ser acompanhada por uma sensação de vazio na boca do estômago, por um aperto no peito. Tem gente que tem batimentos cardíacos, sudorese, cefaleia ou súbita necessidade de urinar ou evacuar. Quantas pessoas que têm incontinência, né? Por causa da ansiedade que já está ficando muito forte, muito brava. Principalmente quando a gente tem que resolver alguma coisa, algum problema, daí a coisa piora. Então nós temos que fazer aquela respiração que o mentor está sempre pedindo, inspirar, expirar, para ir acalmando, para poder pensar direito e buscar fazer o melhor possível. Tem muita gente que tem inquietação ou desejo de trabalhar sem parar. Quando a pessoa fica assim, sem saber o que fazer de certos problemas da vida, ela quer trabalhar, como se cansando ela ficasse mais calma. Mas tudo isso tem um começo, que é isso que eu estou falando. Mas se não cuidar, vai piorar. Então é importante. E tudo, em primeiro lugar, Deus, a casa espírita, mas muita coisa precisa de médico e precisa de outras pessoas para ser ajudada a pessoa a sair dessa situação. A ansiedade normal é uma inquietude interior, uma expectativa e também uma grande preocupação com todas as pessoas e com todas as coisas que a pessoa tem que fazer. Muitas pessoas ficam muito ansiosas quando tem que prestar exame, quando precisa se apresentar para ser entrevistada para conseguir emprego. Nossa, dá uma dor de barriga na pessoa, dá uma sudorese e a pessoa no fim acaba até ficando tão nervosa que acaba nem conseguindo o que ela queria. Então nós temos sempre que se avaliar, buscar como eu estou, o que eu estou fazendo para mim de bom, para poder acertar mais. E entre os transtornos de ansiedade, inclui-se a ansiedade patológica, que são os transtornos de pânico, com agorafobia. Muita gente fala, mas o que é agorafobia? Agorafobia é aquela que precisa da ajuda de Deus, do médico, do psicólogo, fora outras coisas mais, para poder melhorar. Porque a pessoa tem medo de não conseguir fazer o que precisa. Ela tem medo de não conseguir ficar sozinha. Tem medo de dirigir. Eu não sei onde está aqui, ou se está, não sei. Tem uma pessoa que tem medo até de dirigir, tem medo de ir no shopping onde tem muita gente, tem medo de pegar avião, tem medo de tudo. E quando vê alguma coisa na televisão, já desliga de medo também de ouvir alguma coisa que vai piorar. Então nós temos que aprender a se avaliar, a se tratar, a ter coragem e a aceitar o que não pode mudar. Mas tudo que puder mudar, nós devemos procurar mudar. E não ter vergonha de falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque todo mundo tem alguma coisa.
Quem cai no planeta de prova e expiação é porque tem que corrigir alguma coisa. Então, um ajudando o outro, um dando a mão para o outro, a gente vai se consertar com mais rapidez. Temos também o transtorno de pânico, temos o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumáticos e acabamos tendo também o toque. Eu conheço pessoa que lava a mão o tempo inteiro, coitada da mão, está até mais magra, de tanto que lava. E o duro é aquela que lava e precisa de sabonete para lavar bem, lavar. Quer dizer, ela não está aceitando as coisas de uma maneira normal. O próprio Roberto Carlos, eu sei, acho que vocês sabem também, ele entra por uma porta, ele tem que sair pela mesma porta. Não é como aqui, que a gente entra por lá, sai por aqui. E ele foi uma vez na igreja, até que ele estava lá dentro, fecharam a porta que ele entrou. E depois? Tinha uma outra portinha, não, mas eu quero sair por essa. Mas é a mesma coisa, sair por... Não, eu preciso sair por essa. Arrumou uma encrenca danada, por causa que ele não conseguia sair, a não ser pela mesma porta que ele entrou. Veja só. Agora, tem pessoas que fazem isso e acham até bonito, dá risada, né? Às vezes ela faz alguma coisa que ela mesmo fala, olha, imaginem, eu fiquei trabalhando com o telefone aqui. Acabei de falar e continuei com o telefone assim. Gente, tem que prestar atenção. Ou então a gente pega, olha lá, antes de pôr a coisa que a gente tem que pôr lá, a gente já vira, pá, cai no chão. O que é? A pressa de fazer logo isso para depois fazer aquilo. Quer dizer, nós mesmos nos contaminamos, nós nos intoxicamos com as coisas que a gente faz de errado. E depois a gente, quando está nervosa, ainda culpa o outro. É por causa de fulano que eu estou assim. É por causa que não sei o que, assim. Então, vamos começar a pensar um pouquinho mais em nós, né? A doutrina espírita, ela clareia nossas mentes, nos ensina a termos fé, a confiar num futuro bom, porque sabemos que há vida além dessa existência e com certeza passaremos a pensar diferente daqui por diante e lembrar também que a calma é filha da confiança. A calma, quem consegue ter calma é porque tem bastante confiança em Deus, é porque está conseguindo fazer as coisas mais ou menos no equilíbrio, tá? E também confia na justiça de Deus. Então é muito importante a gente buscar ter esses conhecimentos para a gente poder se ajudar, se melhorar. E aqui tem mais alguma coisa que eu quero passar para vocês. Devemos dar um passo de cada vez, porque mais vale a direção no sentido certo do que a velocidade. Até para dirigir. Às vezes nós temos que pressa de ir em algum lugar, a gente vai tão rápido que de repente você fala assim, eu já fiz isso. A gente fala assim, mas aonde que eu estou indo? Por que caminho? Será que está certo esse caminho? Daí, com calma, a gente tem que pensar para poder ter certeza se nós estamos no caminho certo ou não. São coisas que parecem bobeira, não é? Mas quem já passou por isso tudo que eu estou falando? Tem alguém aí que pode dizer que não é ansioso? E quem é ansioso? Ah, então está que nem eu. Vamos procurar melhorar, porque é para o nosso bem. Senão a gente acaba ficando ruim da mente, acaba ficando assim, daí que fica difícil para comer, vai comer derrama. É tudo porque não se cuida direito, não tem aquela calma que precisa ter. Olha quantos livros aí. É mais fácil a pessoa vir e perguntar o que é isso, do que buscar um livro e ler. Eu me assustei quando eu li esse livro da Sueli Caldas. Fala tudo quanto é tipo de toque, tudo quanto é tipo de ansiedade, tudo quanto é tipo de transtorno. E fala também o que acontece na visão espírita. A visão espírita,
a gente já traz uma bagagem quando a gente reencarna. E no lugar da gente procurar trabalhar para arrumar aquela bagagem que está meia bagunçada, a gente arruma mais encrenca, porque a gente vai nessa velocidade aqui, sem perceber, será que eu estou no caminho certo? Porque muitas vezes nós vamos numa velocidade que de repente fala, nossa, mas não é por aqui que eu tinha que ir. Daí tem que voltar e começar de novo. A mesma coisa é o espírito. Quanto mais ele vai lá, toma um banho de bucha, volta e reencarna de novo, se ele não faz direito, ele vai lá, toma outro banho de bucha e volta outra vez aqui até um dia ter direito a ficar num plano maior. Então eu vou ler de novo para vocês entenderem esse finalzinho. Devemos dar um passo de cada vez, porque mais vale a direção no sentido certo do que a velocidade, porque às vezes a gente pode errar o caminho. Entreguemos nossas ansiedades a Deus. Vamos pedir ajuda a Deus, para que as respostas das dúvidas que bailam em nossa mente venham de um lugar mais superior. Então, minha gente, tem pessoa que fala, eu acredito em Deus, eu rezo para Deus, mas eu não tenho religião nenhuma. Só em acreditar em Deus já é bom, mas além de acreditar em Deus, de repente nós somos espíritos encarnados, que nós sozinhos não temos condições de acertar. Agora, se a gente, dentro da gente, quando a gente reencarna, a gente traz o que nós já aprendemos, o que tem que ser consertado, nós trazemos as virtudes. Só que de repente, nós caímos num lar que não tem religião, ou então caímos num lar que tem uma determinada religião. Religião é rótulo, mas igreja, ou católica, ou evangélica, ou espírita, né? E de repente não é aquilo que nós precisamos para nós. Então o que acontece? Nós temos que buscar. E quantas pessoas que vêm aqui para buscar, porque já foi em alguns outros lugares, e de repente acaba ficando aqui, porque se deu bem com os ensinamentos daqui, com a maneira, com os costumes. Agora veja bem, muitas casas são boas e muitas outras casas tem pessoas que dão uma de mediunidade, que a mediunidade é o próprio pensamento dela, a própria mente dela, o próprio espírito dela, e fala, você... E quando não, olha, se você não fizer isso, vai acontecer tal. Gente, nós não podemos ir nesse tipo de pensamento. Nós temos que pensar em Deus. E tudo que a gente for fazer, em nome de Deus, em nome de Jesus, me ajude a eu acertar qual é o melhor caminho para eu seguir, para eu melhorar, principalmente dessas coisas que eu já trouxe na minha bagagem quando eu reencarnei. Só que no lugar de eu consertar o que eu trouxe, eu estou arrumando mais encrenca para mim. Meu Deus, me ajude. Então, de repente, a pessoa, quando ela gosta de um lugar, ela deve tentar ficar nesse lugar. A não ser que depois ela perceba que está na hora dela ir para um outro lugar. É como o ser humano. O ser humano, em primeiro lugar, deve acreditar em Deus, deve ter fé, deve rezar, porque aquele momento que ele está rezando, ele não deve rezar decorando, ele deve rezar pensando no que ele está orando. Que nem, por exemplo, a Ave Maria. A Ave Maria, quando a gente orar a Ave Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, está continuando a falar da Nossa Senhora. Então é Mãe de Jesus, não é Mãe de Deus. Mas até hoje não mudaram. Só que Deus existe um só. Se tivesse dois, um seria falso. Então Jesus é maravilhoso. É tudo que se pode imaginar depois de Deus, mas Ele é Jesus, é um grande apóstolo, é o nosso coordenador, é tudo maravilha, tudo que vem dele. Mas Santa Maria, Nossa Senhora, é Mãe de Jesus, porque Deus, imagine um círculo, de Deus para baixo nós sabemos, mas antes de Deus não sabemos nada.
E tudo que a gente for fazer, quando você vai num lugar que você não conhece, em nome de Deus, em nome de Jesus, que eu esteja acompanhada pelos irmãos que intercedem por nós aqui na terra. É muito importante a gente ter esse pensamento, porque às vezes nós vamos em lugar, eu, por exemplo, com a minha mediunidade, às vezes nós vamos em lugar, eu vou em lugar que não é muito legal, porque sem querer eu começo a perceber algumas coisas e me faz mal. E o duro que se me faz mal e eu tenho que ficar naquele lugar, vai me dando a tal da ansiedade de ir logo embora. E quando eu tinha o meu marido, que ele caía, que ele teimava em querer andar e não aguentava, caía e não enxergava direito, eu comecei a ficar com síndrome do intestino irritado, porque eu ficava tão assustada com o tombo dele, que eu corria no banheiro para depois eu acudir. Então, quer dizer, se a gente for olhar atrás a nossa história, a gente até vai poder pensar, por que eu estou assim? Por que eu sou assim? O que aconteceu comigo para eu estar do jeito que eu estou? E principalmente nós, quem é mãe, como eu, como outras mães, nós temos os filhos que Deus escolhe para nós tomarmos conta. Todo mundo quer ter filho normal, inteligente, QI 97, 90, olho azul, loiro, até se possível, né? Imagine uma pessoa de cor querer um filho loiro, olho azul, não é possível. Mas de repente ela casa aí com um homem bem clarinho e ela acaba tendo um filho, talvez não loiro como ela queria, mas diferente dela. Porque tem gente que se aceita e luta e briga para que os outros aceitem elas, mas tem pessoas que não se gostam. Eu conheço gente que não se gosta. Eu nem me olho no espelho, eu não me gosto. Não pode ser assim. Tem que agradecer a Deus, porque nós merecemos ter esse corpo. Então, eu no caso, eu me olho, eu vejo no que eu posso melhorar. Depois que eu fiz tudo que eu achei que eu podia estar melhor, eu falo, não tem mais nada para fazer. Agora é assumir essa cara de 82 anos e acabou a história. Mas eu admiro uma pessoa que se gosta, que se cuida. Homens também, não é só mulher. Sabe, porque nós temos que agradecer a Deus pelo corpo que nós temos, pelas filhas, pelos filhos que nós temos, porque antes deles serem nossos filhos, eles são filhos de Deus, e principalmente quem tem algum filho problema, daí que tem que falar, Deus, fique tranquilo que eu vou fazer tudo que está dentro do meu alcance, e aceitar. Eu vejo o Mion, quem não conhece o Mion da Globo? Nossa, ele lembra do filho, ele fala do filho, ele ama o filho. Então eu acho que nós temos que aceitar. Agora, o que nós precisamos é ter um bom comportamento, é ter respeito, é ter moral, é saber escolher com quem vai casar, porque de repente você pensa que você casou certo e você não casou certo. Porque daí, junto é que a gente vai ver realmente quem é quem, e os defeitos e as qualidades. Mas como você está aqui, como eu, nós estamos aqui para nós. Ninguém é obrigado a aguentar uma pessoa se não está dando certo. Tem mulher que apanha do marido, é meu marido, eu preciso ser mais casado. Não precisa não. Antigamente falava, em briga de marido e mulher não se bota a colher. Bota a colher sim, até uma escumadeira se precisar. Porque ninguém é obrigado a apanhar. Se você não gosta da pessoa, se afasta dela. Se a pessoa é ruim para você, mesmo que você gosta, não aceite, porque você gosta, mas a pessoa não. Então, eu busco sempre falar a pedido do meu mentor espiritual. Ele fala, fale da pessoa, fale do que a pessoa precisa para se melhorar, porque está cheio de palestrante que fala, e fala muito bem, sobre o cristianismo, sobre a doutrina, sobre os grandes mestres da espiritualidade. Então você busque falar de coisas que você percebe em você e nas pessoas. Então é isso que eu procuro fazer. Eu procuro sempre falar de coisas que nós temos que consertar em nós. E eu acredito que não machuquei ninguém, né? Porque apenas falei o que pode ser que muitas pessoas que aqui estejam precisando ouvir, tá bom? Então vamos agora, meus queridos,
agradecer a Deus por esta noite